Tem orixá brigando pela sua coroa, pela sua cabeça, e você não está sabendo. Você já ouviu falar sobre essa questão de briga de orixá pela coroa ou pela cabeça do médium? Já ouviu falar? Provavelmente você já ouviu. Às vezes você já até passou por situação semelhante. Mas eu quero explicar para vocês a fundo sobre esse assunto. E antes de mais nada, a gente já pede para você curta esse vídeo e compartilhe, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem esta mesma dúvida. E é claro que antes da gente começar, eu quero explicar para vocês como que faz para descobrir qual é o seu orixá de cabeça. Ou seja, será que é Ogum que é o seu orixá de cabeça? Será que é Inhaçã que está regendo o seu ori? Ou seja, qual é o orixá? Então, você descobre esse orixá, você vai saber quem é esse orixá através disso aqui, pessoal. Isso é chamado de Ifá, ou famoso conhecido Búzios, aonde o dirigente espiritual, o sacerdote, ou babalorixá, ou ialorixá, vai realizar um jogo de búzios, aonde ele vai descobrir através da caída qual é o orixá que está à frente, comandando, né, a sua vida, esse lado seu espiritual, ou seja, o seu pai ou sua mãe de cabeça. Ou seja, é através do jogo de búzios, tá certo? Então, se você deseja descobrir qual é o orixá que está acompanhando você, qual é o seu pai de cabeça, jogo de búzios. Em falar nisso, pessoal, já abrimos a consulta aí para o jogo de búzios, tá? As informações vão ficar aí na descrição do vídeo, tá certo? Mas e quando você busca esse jogo, o famoso jogo de búzios, para descobrir o seu orixá? E lá nesse jogo cai simplesmente isso aqui, ó. Olha, na sua cabeça, no seu ori, está tendo uma briga aí entre dois orixás. Ou seja, tem Xangô e Ogum brigando para ver quem vai tomar a frente aí da sua cabeça. Ou seja, dois orixás brigando pelo seu ori, ou seja, pela sua cabeça. Vou começar a falar de uma forma simples, para que todos possam entender. Isso não existe. Você pode até ficar surpreso aí quando eu estou dizendo isso. Não existe. Orixá nenhum vai brigar pela sua coroa. Orixá nenhum vai brigar pelo seu ori. É claro, eu sei que tem muitos pais de santo que falam que isso acontece. Mas eu vou explicar passo a passo para você esclarecer todas as dúvidas e compreender que isso é um ato ou algo que não ocorre. Na verdade, o que acontece é uma falta de compreensão e de entendimento das pessoas. Quando as pessoas não compreendem determinadas situações e determinadas coisas, elas falam aquilo que melhor lhes convém. Então acompanhe esse vídeo, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar sobre briga de orixá pela coroa do médium? Pois bem, pessoal, como eu falei para vocês, provavelmente alguma pessoa já deve ter passado por isso ao realizar uma consulta e ter caído ali na consulta que tem dois orixás brigando pelo seu ori, pela sua cabeça. Vamos dar exemplo aqui de Xangô e Ogum, mas é claro que a gente vai dar só esse exemplo, mas isso pode agregar qualquer outro orixá. Vamos dar um exemplo que existe ou que você vai realizar uma consulta ali no jogo de búzios e o pai de santo, o oraculista que está realizando essa consulta, ele diz para você que Xangô mais Ogum está brigando para ver quem toma conta do seu ori, né? Quem toma conta da sua cabeça. E nesse processo você fica totalmente perdido, né? Sem saber o que fazer. Até então é dito, né, para o consulente, para a pessoa, que essa briga pelo seu ori, pela sua cabeça, está afetando a sua vida. Ou seja, olha, tem dois orixás brigando pela sua cabeça e isso está fazendo a sua vida caminhar para trás. Muitas das vezes isso acontece. E é claro, quando o pai de santo ele fala algo do tipo,
ele sempre vai citar aquele outro detalhe logo após. Você precisa fazer tal coisa para resolver esse problema. Não é bem assim que acontece? Ou seja, realizou o jogo, tem dois orixás, Xangô e Ogum brigando pelo seu ori, pela sua cabeça. Aí o pai de santo diz, olha, você vai ter que pagar um ebó, você vai ter que pagar uma firmeza, um trabalho para resolver esse problema e definir um orixá para sua cabeça para que não atrapalhe a sua vida. Mais ou menos desta forma que acontece, não é? É. Muitas das vezes os pais de santo, infelizmente, eu não vou dizer todos, né, mas existe uma porcentagem aí que utilizam, né, desse meio, desse artifício para fazer, infelizmente, aí as pessoas ficarem dependentes dele ou também para se aproveitar financeiramente. E sim, pessoal, muitos pais de santo utilizam desse artifício para se aproveitar financeiramente das pessoas. Porque vamos dar um exemplo. Eu digo para você que Xangô e Ogum está brigando pelo seu ori e vai ser necessário você passar por um ebó, por uma limpeza, por uma ritualística, aonde, é claro, você estará pagando um valor a mim para resolver essa suposta briga e confusão entre os orixás pela sua cabeça. Vocês nunca pararam para pensar que às vezes isso pode ser a esperteza do pai de santo? Enfim. A outra questão, é claro, que pode acontecer é que existem pais de santo que infelizmente não têm o conhecimento necessário e podem acabar passando informações contraditórias. É claro, gente, pai de santo também não é o conhecedor de tudo que existe no universo, nem o conhecedor de tudo que ocorre com os orixás. Porque às vezes pode acontecer sim no jogo de Fá, no jogo de Búzios, fazer o jogo e se apresentar Xangô e Ogum na sua cabeça. O pai de santo, sem a compreensão necessária, ele diz que existe uma disputa ali pelo seu ori. Ou seja, ele não compreendeu o que os búzios quis passar para ele. Ele não compreendeu o que os orixás quis passar para ele e ele não compreendeu o porquê que responderam dois orixás. E nesta falta de compreensão daquele pai de santo, ele simplesmente fala algo dentro do conhecimento dele. Então ele simplesmente diz que há uma briga ali, uma disputa pela sua cabeça. Tá? Então existem essas duas formas. Existem aqueles pais de santo, né? Aquelas mães de santo, que fazem isso, é claro, ou falam isso, dessa briga de coroa, por interesse financeiro, que na maioria é assim que acontece, ou existem aqueles babalorixás e alorixás que falam isso devido à falta de compreensão. Tá? Então, existem as duas formas. Mas, enfim, o que realmente acontece nesse quesito? Quando alguém diz que existe uma briga do orixá ou uma disputa do orixá pelo seu ori. Primeiramente, é claro, como eu disse para vocês, essa disputa, essa briga, ela não acontece. Vamos compreender, pessoal, que os orixás são seres extremamente evoluídos. E é claro que eles não vão brigar entre si pela sua coroa. É claro, todos nós somos especiais. Todos nós, seres humanos, temos sim as nossas qualidades e somos especiais perante aos orixás. Porém, gente, vamos parar para analisar. O orixá, um ser extremamente evoluído, ou seja, uma divindade, um deus praticamente. Disputar quem vai comandar a cabeça de um ser que ainda está buscando uma evolução, ou seja, nós somos muito pequenos aos pés de um orixá. Vocês acham que eles vão disputar, brigar entre eles para comandar um ser que nem é evoluído ainda? É só parar para analisar uma questão. É como se a gente fosse a última bolacha do pacote. Será? Você é a última bolacha do pacote? Pode ser. Então, primeiramente, entra essa questão. A outra parte, é claro, os orixás sendo seres evoluídos, eles não terão uma necessidade de brigarem entre eles. Ao contrário, eles são seres evoluídos e trabalham em conjunto, seja para ajudar o mundo de forma geral, como para ajudar o próprio médium. Então não há essa briga de coroa. Mas por que as pessoas falam isso?
Agora vamos entrar aqui nesse velho detalhe para vocês compreenderem mais ainda. Só que antes da gente explicar passo a passo para vocês, eu quero que você curta esse vídeo e compartilhe para as pessoas que têm essa mesma dúvida. Ah, e mais uma vez lembrando, se você deseja descobrir qual é o seu orixá, a gente já abriu aí a agenda para consultas. As informações estão na descrição do vídeo, tá bom? Mas enfim, o pai de santo chegou lá, fez o jogo de búzios e caiu 2 orixás respondendo ali. Ah, uma disputa. Não. O que está acontecendo não é uma disputa. O que está acontecendo é que no momento daquele jogo, a vibração de 2 orixás caiu respondendo. Isso não mostra e não significa que aqueles 2 orixás estão brigando entre eles. Não. O que acontece é que você está com uma influência muito forte de ambos os orixás. Porém, apenas um está à frente. Ou seja, apenas um está comandando o seu ori. Mas por que então que o outro orixá apareceu também forte, com uma energia forte no meu ori? Será que ele também está à frente? Vamos compreender o seguinte. No decorrer de nossas vidas, nós recebemos influência de todos os orixás. Isso é um fato. Às vezes estamos mais sensíveis, receberemos a influência de um orixá dominante nesta área. Às vezes estamos mais criativos, iremos receber uma influência do orixá que trabalha nesse aspecto. E por aí vai indo. Porém, sempre teremos a regência, ou a frente, ou a cabeça comandada apenas por um orixá. Mas aí o que acontece? Vamos falar sobre Ogum e Xangô. Você fez ali a caída, o jogo de búzios, e caiu Xangô e Ogum. Tá tendo uma disputa? Não. Porém, você é filho de Xangô. Você é filho de Xangô, ok? Porém, caiu Ogum ali também. O que aconteceu para que Ogum pudesse estar respondendo tão forte assim, como se ele estivesse tomando a frente? É porque naquele período da sua vida, Ogum está tendo uma influência muito forte, né, no decorrer da sua caminhada. Então, Ogum também estará respondendo praticamente com a mesma frequência que Xangô. Porém, eles não estarão fazendo uma disputa entre eles. Totalmente ao contrário. Xangô estará atuando em uma área e Ogum estará atuando em outra. Quando isso ocorre, o correto a se fazer é esperar um momento, ou seja, esperar um determinado período para que aquela fase que você esteja vivendo passe. E depois desse período, realize o jogo novamente. Desta forma, aquela energia que estava muito forte, provavelmente ela vai dar uma baixada naquela vibração. E assim, o orixá que te comanda, ele vai estar respondendo à frente. Então, não há essa necessidade de realizar ebó, ou oferendas, ou milhares de coisas só para você gastar dinheiro. É só ter paciência e compreender que os orixás, eles não vão disputar o seu ori por causa disso. Ou seja, não existe uma disputa entre os orixás pela sua coroa. O que existe é a influência que nós temos dos orixás na nossa vida. Mas, se você teve dúvidas sobre o assunto, não esquece de deixar nos comentários que a gente pode falar mais sobre isso. Ah, e uma outra coisa importante também. Se você não viu o vídeo onde a gente fala dos orixás regentes para 2025, dá uma olhada, viu? Orixás regentes para 2025. Eu falei de Xangô. Será que Xangô vai ter uma influência aí em 2025? Dá uma olhada nesse vídeo que está interessante, hein? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.